Começamos o Pecuária BR de hoje destacando a importância do planejamento, principalmente para o período de seca. Você vai saber quais as tecnologias disponíveis para te ajudar aí na fazenda nesta época do ano. A Kaile Rodrigues conversou durante o Confinar 2018, que foi realizado recentemente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com um especialista no assunto. Acompanhe. Todo ano tem seca. O produtor, ele está preparado? Quem fala deste tema é o professor da Universidade Federal de Uberlândia, Eduardo Rosalino Santos. E aí, o produtor, ele se prepara antes? Como que fica essa situação? Nem sempre todo pecuarista se prepara para a época seca do ano, né? Isso pode trazer alguns problemas ao sistema de produção, né? Porque na época seca a gente tem uma baixa produção dos pastos e normalmente também os pastos são de baixa qualidade. Isso gera pior desempenho animal. Então é necessário se preparar, né? E nós temos tecnologias para isso, mas em muitas situações o pecuarista ainda precisa adotar essas tecnologias. Nem todos se preparam adequadamente. Quais seriam essas principais tecnologias? Temos várias tecnologias. Eu destacaria o fornecimento de concentrado aos animais que são mantidos na pastagem durante o período de seca e também algumas estratégias de manejo da pastagem capazes de produzir pasto para uso durante a época seca do ano, como por exemplo o diferimento do uso da pastagem. Falando da pecuária leiteira, a silagem é uma boa alternativa. Sim, né, a gente pode produzir volumosos suplementares, né, para a época seca do ano, seja na forma de silagem, de feno, mas também podemos produzir pasto para a época seca do ano, como por exemplo fazendo a vedação da pastagem ou diferimento da pastagem. Em situações ou regiões que é possível, nós podemos fazer irrigação da pastagem também. Então tem várias alternativas, né? A gente deve escolher aquelas que mais se adequam ao objetivo do pecuarista, ao perfil do sistema de produção. E claro, planejamento, né? O que falta em muitas propriedades. Se o produtor ele se planejar bem antecipadamente, tudo dá certo no final. Sim, planejamento é chave para sucesso em qualquer atividade, isso não é diferente para a atividade pecuária. É necessário que o pecuarista ele tenha um planejamento prévio, né, com uma certa antecedência, para que ele consiga identificar os meses do ano em que ele vai ter escassez de alimento no seu sistema de produção e com isso, com essa antecedência, ele consegue se preparar, né, para traçar alternativas para garantir essa produção de alimento. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Kaile Rodrigues para o SBA. A inseminação artificial fez a diferença numa fazenda de gado de leite na região central do país. Veja com Rosa Cabral. A lida no curral é na fazenda Retiro, no centro-oeste do estado de Minas Gerais, bem pertinho da cidade de Pompéu. Com 220 hectares, 45 de reserva legal e estrutura para produzir alimento para o gado, tem no comando o Fernando Afonso, o mais velho de 4 irmãos. E no início o seu pai criava o gado mestiço, Fernando? Isso, era uma criação extensiva de rebanho, né? Explorava um leite, né, aquele sistema antigo mesmo, de tirar o leite na mão. E a gente resolveu, em 1996, a profissionalizar o negócio leite. No rebanho são 400 cabeças em produção e mais 150 de 0 a 1 ano. A partir dos 12 meses até os 14, os animais seguem para outra área, 25 quilômetros distante da propriedade. É lá que é feita a recria e também a inseminação. No pré-parto, as vacas retornam, 30 dias antes de dar a cria. A referência dos animais da Fazenda Retiro, dos últimos 3 anos para cá, é a Origem Cemex Brasil. Os touros usados imprimiu, por exemplo, esse resultado aí. O processo de seleção dos acasalamentos da Cemex é rigoroso. A empresa escolhe seletas matrizes e então acasala-as com touros genômicos. Os touros mais altos em índices de produção, de saúde, de tipo, conformação de uma forma geral, para que a gente possa construir os futuros touros 3/4 ou 5/8, sempre com a melhor genética que tem disponível no mundo. As novilhas de primeira cria separadas, Cemex, com relação ao rebanho da propriedade, a gente teve um ganho computado hoje de 12% em produção leiteira.
são animais diferenciados. Os touros Immunity têm nos proporcionado animais muito produtivos, no quesito reprodução principalmente, né? E a intenção é de sempre trabalhar hoje com foco nesses touros Immunity. Olha, melhorou demais de negócio de uva, melhorou muito. Porque as vacas antigamente tinha muito uva caído, hoje em dia não tem. Batemos hoje 8 mil litros de leite por dia. O futuro é incerto, a gente não sabe onde vai parar, mas de uma coisa, outra coisa é certa, a gente vai continuar crescendo no leite. E a chuva ganha força no sul do país a partir de amanhã, provocando temporais. Vamos saber como fica a previsão do tempo para todo o centro-sul do país com Juliana Rezende. Nos próximos dias, a chuva vai ganhar bastante intensidade no sul do país. Em relação às condições hídricas, deve seguir mantendo o solo mais úmido. Na região sul, os índices de umidade no solo seguem superando 80%. Para os próximos dias, então, tem risco de chuva mais forte na região sul. O Rio Grande do Sul recebe os maiores volumes de água de até 30 milímetros por conta do avanço do sistema frontal. Esse sistema ele não vai conseguir avançar e espalhar as instabilidades por grande parte do centro-sul. Então, a massa de ar mais seco vai seguir atuando entre o sudeste e centro-oeste mais uma vez. Durante a próxima semana é que a chuva consegue avançar. A frente fria, então, avança pela costa da região e espalha São Paulo, de Minas Gerais, sul do Mato Grosso. Nas áreas, a chuva vai irregular. As pancadas mais significativas mesmo vão ficar concentradas entre Mato Grosso do Sul, São Paulo e grande parte da região sul. Nessas áreas, as instabilidades têm potencial para conseguir aumentar as condições hídricas do solo, especialmente no interior do estado de São Paulo, que é uma das áreas mais necessitadas. No decorrer do terceiro período, entre os dias 10 e 14, a chuva vai seguir persistindo na região sul, acumulados de até 30 milímetros, especialmente no interior dos 3 estados da região sul. Agora a chuva já perde intensidade mais uma vez na parte central. Sudeste e centro-oeste voltam a ter períodos de tempo mais seco. Então, durante os próximos dias, a chuva vai seguir intensa na região sul e seguir também bastante persistente ao longo desta primeira quinzena de junho. A expectativa é de manter o solo bastante úmido e garantir bom crescimento para os pastos de toda a região sul.
E hoje à noite, aqui pelo Canal do Boi, tem mais uma edição do Boi em Pauta, que coloca à sua disposição 3.000 animais para cria, recria e engorda. A gente vai para o próximo bloco com imagens da oferta da noite. A transmissão será ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Nós já voltamos. 6 horas e 7 minutos no horário de Brasília. Agora informações sobre tecnologia de produção de carne bovina, numa fazenda do Paraná que atua em ciclo completo, cria, recria e engorda. Estamos na região de Mangueirinha, no estado do Paraná, acompanhando a equipe de técnicos da Cargill para falar sobre nutrição. Desta vez na fazenda Denardim, do criador João Denardim. Aqui ele faz a cria, a recria e a engorda. E a suplementação mineral fica por conta da Nutron. Aqui nós entramos, Rosa, durante a sessão de monta, alguns dias antes, 60 dias antes, e durante toda a sessão de monta até a confirmação de prenhez com sal reprodução, que é o nosso ProBif Pasto Bom Reprodução. Depois da sessão de monta confirmada a prenhez, nós entramos com o mineral, um ProBif 90, que é um mineral sem aditivo, para a questão de redução de custos. Tá? Durante todo o aleitamento, o bezerro ao pé da vaca, nós entramos com CRIP, que é o nosso ProBif CRIP PE, que é para desmamar bezerros mais pesados e livrar um pouco a carga da vaca, livrar um pouco ela para ela desmamar num score bom. Evandro, após a desmama, qual é o procedimento com a recria? Os animais são divididos em lotes, né, machos e fêmeas, e eles são levados às fazendas que fazem recria. Uma delas é essa onde a gente está hoje. Nós estamos desmamando os bezerros com aproximadamente 300 quilos no desmame, né? Isso é muito importante para a produção de super precoce e precoce, que é o objetivo principal da fazenda, né? Então é produzir uma carne de qualidade, né? Então o sistema de CRIP ele se enquadra muito bem no sistema da fazenda. O suplemento utilizado é o ProBif Minuano, que é um mineral específico para veias e vem, e que vai muito bem nessas pastagens para aumentar a eficiência do uso dessa pastagem, promover o crescimento do animal. No inverno nós temos uma área destinada, que é essa área que a gente está aqui agora, né? Uma área que o pasto tem bastante volume, então a gente tem uma oferta de volumoso pasto seco no inverno. E aí a gente tem a suplementação com proteinado, né? Que é o nosso proteinado 30, né? 30 de proteína. E alguma coisa em relação a uma suposta baixa de oferta de forragem, a gente entra com silagem de milho e uma ração. Rosa Cabral para o SBA. E de norte a sul do país, todos os elos da cadeia produtiva do boi gordo foram afetados aí pela paralisação dos caminhoneiros. É momento agora de avaliar os prejuízos e também analisar as causas e consequências para os próximos meses. Hoje pela manhã no Bom Dia Produtor, o Zaidan e também o nosso analista em agronegócios, João Pedro Cuti Dias, conversaram com a produtora rural e também pesquisadora da Unicamp e doutora em desenvolvimento econômico, Mariane Crespolini, sobre o atual panorama da pecuária bovina. Veja só. A cadeia do frango já trouxe números mais precisos, 70 milhões de aves que morreram, 1 bilhão de aves que estão em risco, porque se não chegar alimento, elas poderão sofrer muito, né? 1 bilhão de animais, números bastante assustadores, né? Situação muito dramática. Na bovinocultura, no boi, os números ainda não foram muito bem divulgados. Você tem alguma informação sobre os impactos na pecuária de corte? Sim, na pecuária de corte, Zaidan, como é um sistema menos intensivo do que suínos e aves, a cadeia ela recebeu um pouco menos de impacto a greve, né? Então, no caso de frangos e suínos, eu falo assim, eu sinto uma verdadeira compaixão pelo produtor, porque esse número do impacto da cadeia, ele não vai ficar apenas na indústria ou para a sociedade, né? Meu pai era produtor de frango e a gente viveu 2 situações de faltar ração, e de quem assume esses prejuízos é o produtor também, né?
Já na pecuária de corte, ainda que a gente esteja na boca da seca e a qualidade das pastagens já tenha reduzido, o produtor tem uma flexibilidade maior, né? Quem sofreu um pouco mais era produtores, mas é um volume pequeno ainda, que estavam já com gado entrando na fase de adaptação de confinamento. Mas as pastagens permitiram que a cadeia de pecuária de corte, não que ela não tenha sofrido impactos, mas ele não teve o número de mortes e todo o impacto que, no caso, teve para suínos e aves. Ô Mariane, com relação ao desabastecimento que muita gente teme, como é que fica para o setor de carnes? Por enquanto, a gente não vê ainda a falta de carne, de frango, de boi no supermercado. É possível que isso venha a se concretizar? Olha, ainda que a gente não tenha visto um efetivo desabastecimento, e aí não só para carnes, mas para os outros setores alimentícios, em muitos supermercados houve uma alta de preço. Então, o que a gente deve ver daqui para frente? No caso de suínos e aves, deve ter uma redução, sim, da oferta, até indústrias e as integradoras se readaptarem ao choque na economia que foi essa greve desses 9 dias. Para a carne bovina, isso pode ser uma vantagem, porque a oferta de carne bovina, ainda que tenha parado nessa semana, a gente tem gado pronto no pasto. Então, ela pode ganhar uma competitividade frente a essas carnes substitutas. Bom, né, você vê no frango, daqui 42 dias, daqui 45 dias, vai haver uma queda significativa na oferta de carne de frango, porque você não alojou pintos, né? Então, esse é um setor que com certeza vai ter dificuldade de atender a demanda de carne de frango, né, Mariana? Claro, e ainda que a maior parte da nossa produção de suínos e aves também fique no mercado interno, as indústrias elas têm que cumprir os contratos de exportação. Então a gente também vai ter que ver essa balança de como que vai ficar esse abastecimento do mercado interno com essas exportações. Para o boi, a gente está no momento, estamos entrando na seca, mas nessa semana muitos animais deixaram de ser abatidos em virtude da greve. Então, a gente deve ter uma oferta mais regularizada. Para o consumidor, né, a questão dos preços, houve uma alta de preços e, no caso da carne bovina, ela vai depender muito de como vai ficar essa negociação entre os frigoríficos e os pecuaristas. Mariana, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte. Anteontem, segunda-feira, o indicador de boi gordo da Exalc, que a gente sempre divulga aqui na nossa programação, foi arbitrado na BMF Bovespa, ou na B3. Isso é uma situação atípica, né, que ocorre em casos de excepcionalidade no número de informações e casos de força maior. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa isso, o que é essa arbitrariedade, né? Foi arbitrado pela Bolsa e, na prática, o que implica para o produtor? Bom, eu trabalhei por 8 anos no CPEA como pesquisadora na parte de proteína animal, insumos e mais na pecuária de corte, inclusive na equipe do indicador, e foram raríssimas as vezes onde o indicador foi arbitrado. O que é essa arbitrariedade? Quer dizer que no dia ou não teve negócios ou o número de negócios relatados não foi suficiente para gerar uma média de preços formando o mercado no dia. Então, na segunda-feira, se a gente observar, o preço que o indicador fechou foi exatamente o mesmo preço, valores mínimos, médios e máximos da sexta-feira. E aí, quando a gente abre os preços do CPEA por praça, não houve, né? Todas as praças de São Paulo estavam com ND. Então, ou não houve negócios, ou a equipe julgou que o número de negócios relatados não representava o mercado e arbitrou com o preço de segunda sendo o mesmo de sexta-feira. O que isso significa? O que a gente está vivendo agora. Tanto o pecuarista como a indústria, os negócios estão sendo muito poucos, Aidan. Então, isso não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, porque não se sabe quando vão retomar os abates. Então, até o final dessa semana, aqui em Mato Grosso, não tem abate. Então, o mercado está cauteloso, receoso e sem negócio. Por isso que o indicador foi arbitrado. Mas, pelo que reinicia o abate segunda-feira da próxima semana, o frigorífico tem que começar a agendar abates. Nesse caso, ele está comprando sem preço definido ou ele já há uma oferta firme de preço para segunda-feira, por exemplo?
Não, ainda não há oferta de preços para segunda-feira. O que as indústrias estão fazendo é realocar aqueles animais que estavam escalados para a semana passada e para essa semana, para quando essa greve terminar. Mas com os mesmos preços combinados? Sim, o que a gente tem observado é que se está, isso é uma, assim, né? Eu falo que é difícil para você explicar para um estrangeiro como é que funciona o mercado do boi, né? Que eu faço uma promessa que eu te entrego o animal e você me faz uma promessa de preço. A gente não tem um contrato prévio, né? Mas esses preços estão sendo mantidos e aí o que a gente vai ver quando acabar a greve é a quanto vai voltar esse mercado do boi. No teu feeling, na tua experiência, você acredita que vai haver uma oferta maior agora no reinício dos abates, já que o produtor ficou quase que 15 dias sem comercializar bovinos? Sim, principalmente porque nós estamos na boca da seca, né, João? A minha reflexão é assim, até que ponto, e eu como pecuarista tenho falado que a cadeia, os produtores têm me surpreendido, até que ponto os produtores serão unidos nesse sentido? Porque há uma maior oferta de animais desses que não foram abatidos e em virtude dessa seca que já se instaura, que já faz vários dias que não chove, né? Então a qualidade das pastagens tem reduzido. Então isso vai depender muito de como o produtor vai fazer a sua negociação. Na economia a gente fala assim, que o produtor e o consumidor, eles são tomadores de preço, eles são um grande número de agentes que comercializam com poucas indústrias, ou no caso do consumidor, o varejo também tende a ser mais organizado do que o consumidor. Então, o produtor ele é tomador de preço. Quanto nós vamos conseguir nos organizar para fazer essas negociações e talvez vai ganhar preços melhores pela arroba, vai depender da união da cadeia. E o dólar fechou nesta quarta-feira com leve queda. Vamos até São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz o valor da moeda americana de hoje. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Uma leve queda para o dólar nesta quarta-feira, uma queda de 0,05%. E o dólar que oscilou hoje entre R$ 3,68 na mínima do dia e R$ 3,76 na máxima, encerra a quarta-feira aos R$ 3,73, o dólar comercial em queda então de 0,05%. Só que apesar dessa leve queda hoje, no acumulado do mês de maio, a moeda norte-americana apresenta a maior alta para um acumulado do mês em quase 3 anos. O dólar avançou nesses dias úteis do mês de maio acima de 6,5%. A última alta maior do que essa para o acumulado do mês aconteceu em setembro de 2015. As explicações giram em torno, no cenário externo, da política monetária dos Estados Unidos e aqui no cenário interno, é claro, o pano de fundo são as paralisações dos caminhoneiros. Falando um pouquinho mais de economia, no trimestre, o Brasil registrou um crescimento de 0,4%. É o quinto trimestre que o país fica no azul, o que já era esperado pelo mercado. Agora que o mercado não está sabendo muito bem contabilizar e ainda vai depender do que vem aí pela frente, são justamente os reflexos da paralisação para o crescimento do Brasil nos próximos meses. Bom, quarta-feira, véspera de feriado, o índice Bovespa apresentou uma alta hoje, só que as ações da Petrobras voltaram a cair nesta quarta-feira. De acordo com os analistas de mercado, esse recuo novamente para as ações da Petrobras, que ontem voltaram a ter valorização, elas aconteceram por causa de uma declaração do presidente Michel Temer falando sobre uma possibilidade de reavaliar a política de preços da Petrobras. A declaração foi feita para o jornalista Adalberto Piotto para uma entrevista na TV Brasil e isso mais uma vez mexeu com os papéis da estatal. Renata, é com vocês. Tá certo, Sara, daqui a pouco você volta com preços dos insumos e também no mercado pecuário. Fique agora com o Momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal após o manejo de curral. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios de campo da pecuária brasileira. E algo que gera muito estresse é o manejo de curral, como vermifugação, vacinação, marcação e pesagem. Sem dúvida alguma, o melhor laboratório é o campo. Vamos conferir com quem já comprovou o efeito fosfosal.
Então a primeira coisa foi a redução do estresse, onde que com a presença do estresse, esse animal, ele depois do manejo de curral, ele não vai continuar ganhando peso, ele vai passar 1 ou 2 dias aí que não vai ganhar peso. Com o fosfosal, a gente inibiu isso aí, a gente conseguiu cortar, ou seja, o animal ainda ele passa pelo curral e depois na volta para o pasto ele continua zero de estresse numa ascendência de peso. Com relação ao animal propriamente dito, a pelagem também. A pelagem vista a olho a mudança após a aplicação do fosfosal, onde o pelo fica liso, fica brilhoso, é fantástico. Então são duas coisas que é fato, redução de estresse e a pelagem. Os clientes que já têm adquirido o produto, que já têm o conhecimento, que já vem utilizando o fosfosal, tem um índice de recompra muito grande pelos resultados obtidos, né? Então, gostaria de fazer um convite para nossos amigos pecuaristas aqui da região, para vir até a Agroline aqui em Campo Grande, tomar um café com a gente, conhecer mais a estrutura e conhecer mais o fosfosal. E com certeza você não vai se arrepender. Não perca mais tempo e dinheiro. Trouxe para o curral? Aplique Fosfosal. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom. No Pecuária BR, você ainda acompanha os preços dos insumos para a produção de carne e também de leite. Vamos para um breve intervalo comercial com imagens da oferta de hoje à noite. Destaque para mais uma edição do Boi em Pauta. Em oferta, 3.000 animais para cria, recria e também para engorda, com realização da Ricardo Nicolau Leilões. Nós já voltamos. 6 horas e 25 minutos no horário de Brasília. A tabela do frete mínimo do frete será publicada no Diário Oficial no final do prazo estabelecido pelo governo, que é de 5 dias. A informação é da Associação Nacional dos Transportes Terrestres. De Brasília, Catarina Martorelli tem as informações. O 10º dia de greve dos caminhoneiros mostrou que a paralisação perdeu força em todo o país. Ainda teve protestos em 18 estados e no Distrito Federal. Segundo o ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, são 540 pontos de aglomerações pelo país, mas apenas 2 de obstrução total. Líderes sindicais denunciam que nesses pontos, caminhoneiros que querem voltar ao trabalho são ameaçados e até agredidos. O governo se reuniu no Palácio do Planalto para fazer um balanço da greve e anunciou que está criando um site de denúncias para identificar os envolvidos e também tomar novas medidas de proteção à categoria. O ministro da Agricultura, Blairo Baggi, se pronunciou nesta quarta e pediu que os manifestantes liberem as estradas e o país volte a ser abastecido principalmente com alimentos. E a minha preocupação nesse momento é com o preço dos alimentos, é a quantidade de alimentos na mesa e nos supermercados. Portanto, esse movimento grevista que está aí, essa parada, e talvez você seja até simpático, você faz parte desse movimento, mas é chegada a hora de liberar as estradas. A pauta que os motoristas levaram para o governo foi totalmente atendida, portanto não faz mais sentido essa paralisação. O que essa paralisação vai trazer é o encarecimento da comida para o povo brasileiro e talvez, se até quinta-feira a gente não conseguir liberar todas as estradas, fazer com que as granjas voltem a funcionar, nós podemos perder mais de 1 bilhão de aves que temos no campo e fazendo com que o Brasil possa se tornar até um importador de alimentos, um importador de frangos, e que isso vai encarecer e vai ficar sujeito às variações do preço, como é a gasolina hoje, porque é baseado em dólar. Portanto, eu quero aqui então pedir a sua compreensão, a sua atenção de dizer, olha, o assunto da pauta foi resolvido. Agora, nós temos que resolver o problema que vem pela frente, que é a escassez de alimento, a alta dos preços. Por isso, o quanto antes a gente voltar a produzir, melhor para todo mundo e os preços continuarão baratos, principalmente na proteína animal, como até hoje. Nos postos, o abastecimento é normalizado gradativamente, mas as filas continuam enormes. Enquanto isso, uma boa notícia para o agronegócio. O IBGE divulgou que o PIB cresceu 0,4% no primeiro trimestre. Destaque para a agropecuária, que cresceu 1,4%. A preocupação do setor agora é o reflexo da crise no segundo trimestre. Catarina Martorelli para o SBA. Por causa da paralisação dos caminhoneiros, que está já no 10º dia, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento autorizou os estados a prorrogação até 15 de junho do prazo para a vacinação do rebanho bovino e bubalino contra a febre aftosa, que pelo calendário terminaria amanhã, 31 de maio.
Correspondência no Ministério encaminhada aos estados explica que a prorrogação tem o objetivo de evitar o comprometimento dos resultados da imunização dos rebanhos na etapa de vacinação de maio, tendo em vista que a paralisação geral dos caminhoneiros afetou vários setores, inclusive a produção e distribuição das vacinas. A correspondência ressalta que a adequada vacinação dos rebanhos, entre outros fatores, depende de adequada oferta de vacinas ao produtor de uma logística de transporte normal. O Produto Interno Bruto, o PIB, teve alta de 0,4% no primeiro trimestre deste ano, isso se comparado com o quarto trimestre do ano passado. A agropecuária, mais uma vez, foi destaque. Foi o setor da economia que mais cresceu. Os dados são de um relatório do IBGE divulgado nesta quarta-feira. O PIB mede a soma das riquezas produzidas no país em janeiro, fevereiro e março deste ano. Na comparação com o primeiro trimestre de 2017, também houve crescimento. A variação foi de 1,2%. Segundo o IBGE, em valores correntes, o PIB brasileiro somou 1 trilhão e 600 bilhões de reais nos 3 primeiros meses do ano. De acordo com o Instituto, o crescimento em relação ao final do ano passado foi o quinto resultado positivo consecutivo. Do total movimentado, 1 trilhão e 400 bilhões de reais são do valor adicionado e 240 bilhões e meio de reais dos impostos sobre produtos líquidos de subsídios. O setor da economia que mais avançou foi a agropecuária, com uma alta de 1,4%. A indústria e o setor de serviços ficaram perto da estabilidade, com variação positiva de 0,1%. De acordo com o IBGE, o crescimento da agropecuária foi impulsionado pela safra de soja. No quarto trimestre do ano passado, o destaque do setor foi a cana-de-açúcar, que tem menor peso na economia e que apresentou este ano um desempenho abaixo do esperado. A agropecuária foi quem mais favoreceu o crescimento de 0,4% do PIB. Mas desse crescimento de 0,4%, 1,4% foi o crescimento do setor agropecuário. Surpresa, João? Olha, o setor, a parte de animais cresceu muito. A pecuária, o abate foi muito bom no primeiro trimestre, o que não vai repetir agora no segundo trimestre em função desse período que vão ficar sem abate, que ficamos sem abate quase meio mês. O setor de soja foi uma grande surpresa, a produção de soja brasileira foi um recorde, e agora nós caminhamos para essa safra para superar os Estados Unidos, inclusive, e ocupar a primeira posição no mercado internacional de grãos. O mercado de cana ele vem se arrastando há anos com esse volume de cana. Você não teve o açúcar, que foi o carro-chefe no início do ano, tinha um preço muito bom no mercado internacional. Ele acabou caindo ao longo do tempo, o mercado caiu bastante o preço do açúcar, e isso desestimulou. Associado a isso também, o etanol não representou, não deu grande rentabilidade ao setor, não houve renovação de canaviais, ou seja, aquele processo que teoricamente teria que acontecer, mais ou menos 15% da lavoura de cana ser renovada periodicamente, não está acontecendo. Porém, é um número bom. A economia brasileira era para crescer mais, o pessoal esperava um pouco mais de crescimento. 2,5%? Era a ideia isso aí, mas as reformas não vieram, a situação agora se agravou nesse segundo trimestre em função dessa questão da greve dos caminhoneiros, que vai impactar negativamente, principalmente o setor agropecuário, porque alguns setores perderam muito, como o caso de leite, como o caso de suínos, de aves. A própria pecuária bovina, esse período que ficou sem abate, vai mostrar quando o IBGE divulgar os dados do segundo trimestre, vai aparecer esse buraco que tem. As exportações tinham começado a recuperar, principalmente bovinos, que foi um mês muito ruim em abril, mas agora também cai em função da não exportação, do não acesso aos portos, e também a questão do frango, que o frango sofreu embargo, especialmente por parte da União Europeia, atrapalhou as exportações de frango. Alguns clientes grandes do Brasil, como o caso da Rússia, que afeta muito a questão da suinocultura,
30% da produção de suíno, das exportações de suíno brasileiras eram com destino à Rússia. Nós estamos há 6 meses já com o embargo russo. Aquilo que era para durar 1, 2 meses, já se passam 6. O secretário executivo do Ministério falou há poucos dias atrás que parece que tinham definido tudo, os documentos, o novo ministro da Agricultura, do novo mandato do Putin, já teria aceitado tudo, mas ainda não veio na prática. E até bom que não tenha vindo a missão agora em função desse caos que está no setor de frigoríficos em função dessa greve. Mas vão vir eles, os chineses, e isso tudo se pode, no segundo semestre, haver uma melhora nas exportações, e isso precisa acontecer para absorver esse volume de gado que ficou represado, a mesma coisa na questão dos suínos, para que possa dar um gás no setor do agronegócio. O setor de piscicultura também divulgou hoje nota com prejuízos por causa da paralisação, João. Todos os setores acabaram sendo afetados. Não, a CNA fala em 6,6 bilhões de reais o prejuízo do setor do agronegócio com função da greve. E você não é só agora, né, Zaidão? Você tem que olhar daqui para frente. Daqui 42 dias vai haver uma queda brutal na produção de carne de frango. Por quê? Porque esses pintos que eram para ser alojados não foram alojados. Muitos deles houve abate sanitário. Você matou os pintos porque não tinha como transportar, não tinha como levar até o destino final. Você vai ter um impacto também na questão de suínos, você vai ter uma baixa na produção logo na frente. Você vê porque faltou ração, atrapalha, perde peso, não recupera e tal. Então, tudo isso, você vai ter uma safra menor de milho também, que junto com a soja, representa quase 90% da produção de grãos do Brasil é soja e milho. Milho já se fala uma produção de 57, 58 milhões de toneladas, mais a produção da primeira safra, um valor de quase 10, 12% menor que o ano passado. Então, esse somatório geral vai refletir na formação do PIB do agronegócio. A indústria laticínia começou nesta quarta-feira a retomar as coletas. Daqui a pouco a gente vai ver isso, vai dar detalhes de alguma. A Lactalis, por exemplo, que é uma grande captadora de leite, anunciou a retomada, mas o processo vai demorar a voltar a ser como era. E você tem uma grande produção de leite nos 3 estados do Sul, né, onde está muito forte essa pressão dos caminhoneiros, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Hoje circula na internet vídeos da região de Santa Catarina, onde houve confrontos entre Polícia Rodoviária Federal, grevistas e tal. É complicado lá, isso atrapalha, isso faz com que... E o leite o produtor não tem, ele aguenta 2 dias na fazenda com resfriador, depois no 3º, 4º dia tem que tirar, botar fora para dar espaço para o novo que vai entrar, né? Então esse é um setor que sofreu e sofreu muito. Tem também a notícia do aumento pelo 4º mês consecutivo do preço do leite pago ao produtor. Leite captado em abril, preço pago agora no mês de maio, também nós vamos dar detalhes daqui a pouco. É o que diz o relatório mensal do CPEA. Mas se o cara não entregou leite durante 10 dias, meu amigo, impacta para o resto do semestre. Para o próximo mês. Impacta. Você não teve faturamento e o custo você teve que dar ração para o gado, teve que pagar funcionário, pagar energia, pagar isso, o custo teu andou. Não andou o faturamento. E nós deveremos ter também, segundo a previsão dos produtores, de associação dos produtores de leite, que em função tem muitas vacas que dependem do concentrado para manter aquele ritmo de produção, porque tem boa genética, tem boa tecnologia de produção, e a comida é importante, e a comida que faltou nesses últimos 10 dias. Então, até haver a retomada do ciclo de produção dessas vacas, serão mais perdas para o setor. Você tem até 8, 9, 10 litros, você consegue com pastagem de boa qualidade, você consegue produzir. A partir do 10º litro, aí você tem que botar grão, botar um alimento energético, um proteico energético para poder, uma ração, para poder chegar a 20, 25, 30 litros, mais, até que se produzam as vacas de boa performance. Isso tem que botar grão, não tem jeito. Obrigado, João. Bom trabalho. Renato.
E o governo prorrogou pela 3ª vez o prazo de adesão ao refis do Fundo Rural, que venceria hoje, dia 30 de maio. O produtor interessado em renegociar as dívidas referentes ao fundo tem agora até o dia 30 de outubro para se regularizar. O presidente Michel Temer assinou a medida provisória prorrogando o prazo nesta terça-feira, após se reunir com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício de Oliveira. O Fundo Rural é uma contribuição paga pelos empregadores do agronegócio para ajudar a custear a aposentadoria dos trabalhadores do campo. Ela incide sobre a receita bruta da comercialização da produção agrícola. Daqui a pouco está de volta o Boi em Pauta, uma atração da nossa agenda de leilões, que inclui uma entrevista de mercados, seguida da oferta. Hoje serão, vamos confirmar agora, mas a informação inicial, 3.000 reses em oferta com realização da Ricardo Nicolau Leilões. Vamos a Sinop, no norte do Mato Grosso. Lá está o nosso amigo Arnaldo Campos, que mostra o gado para a gente. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Zaidan. Boa noite aos amigos do Brasil que nos acompanham nesse momento, né? Estamos prontos aqui, Zaidan. E a oferta de hoje são 1.800 animais, Zaidan. São 1.000 animais oriundos da Fazenda Barra Bonita, do senhor Rubens Roberto Rosa, que inclusive é o nosso entrevistado de hoje e já está aqui no escritório da Ricardo Nicolau Leilões, acompanhado da dona Maria, né? Diz que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e a dona Maria está por aqui também, acompanhando o seu Rubens, que daqui um pouquinho vai fazer uma entrevista aqui com o Ricardo Nicolau, falar um pouquinho sobre gestão pública, ele que é prefeito aqui de Nova Canaã do Norte, um município mais ao norte aqui do estado. E vamos ofertar só do seu Rubens 1.000 animais, bezerros e bezerras, 500 bezerros, 500 bezerras, crioulas extraordinárias. E eu quero mostrar um pouquinho do que a gente vai ter. Mostra para mim, Victor, o lote L10 já, para que o pessoal de casa já vai se atentando aí às ofertas que nós... Olha só a bezerrada do seu Rubens. É um dos lotes, é o lote L10, são 63 machos, um gado de 233 quilos de peso, uma média, uma bezerrada grossa, você vê que ela é estruturada, uma bezerrada comprida, muito bem criada, e esse lote de bezerro é o lote que vai abrir o nosso leilão, e ela voltou a mamar, viu? Ela voltou a mamar, tá no pé da vaca, tá ganhando peso, e eu queria lembrar os amigos de casa um adendo importante que a gente tem nesse leilão. Esse leilão hoje, ele é em 4 parcelas. Seu Rubens, uma fartura de gente boa, e o nosso leilão, então, em 4 parcelas. Entrada 30, 60 e 90 dias para pagar ou 45 dias direto. Que oportunidade de negócio que nós temos na noite de hoje. Vamos mostrar mais um lote lá da Barra Bonita, vamos mostrar o L12. Vamos mostrar o L12 também lá na Retiro da Gramado, com 207 quilos de peso médio. O L12 já vai chegando na tela, tá aí, ó. O Vitor já colocou pra gente, tá aí 59 machos, 207 quilos. É um gadão, essa é a baliza do gado da Barra Bonita, do começo ao final do nosso leilão, um gado realmente de muita qualidade. Nós temos também, nesse Boi em Pauta, a oferta da Fazenda Pedrinha. E eu quero mostrar 2 lotes lá na Pedrinha. Quero mostrar um lote de Aberdeen Angus, o J03, viu, Victor? O J03 são 53 machos de 222 quilos de peso médio. Tá aí, ó. J03, 53 machos, 222 quilos. Angus, macho, mercadoria mais demandada no mercado hoje e a menos ofertada, portanto tem que ficar de olho. Vamos mostrar fêmeas de cruzamento agora, J05, 207 quilos, tá aí as irmãs dos bezerros que eu acabei de mostrar, são 41 fêmeas Aberdeen Angus de 8 meses de idade, tá aí as fêmeas aí, o J05. E eu quero mostrar a oportunidade também, Vitor, para fechar nossa participação, o G21, lá em Cotriguaçu, na região noroeste, nós temos 73 machos lá, de 232 quilos de peso médio, tá aí lá por conta da Fazenda Dona Adelina, um abraço lá ao Elcio, ao Eloy, pessoal que tá ligadinho com a gente lá. Bom, lembrar os amigos, a gente passou rapidinho alguns lotes aí, mas lembrar os amigos que o nosso encontro é daqui a pouquinho, às 20h30, horário de Brasília. Nós estaremos aqui ao vivo e em definitivo
com o nosso Boi em Pauta, com essa oferta de 1.800 animais filmados aqui em Caraã do Norte, aqui próximo a Sinop e também na região noroeste do estado de Mato Grosso. O seu Rubens e a dona Maria já se encontram por aqui, daqui a pouquinho vão participar da entrevista aqui. Ok, Zaidan? Obrigado. Arnaldo, obrigado a você, bom trabalho para você, Ricardo Nicolau, toda a sua equipe grande em Sinop, no Mato Grosso. Intervalo comercial, daqui a pouquinho o preço do leite pago ao produtor subiu em maio pelo 4º mês consecutivo. A gente sai com imagens do gado que será ofertado hoje à noite no Boi em Pauta. Até já! Pecuária BR de volta e nesta quarta-feira a Sociedade Rural Brasileira cobrou a intervenção de forças de segurança em todo o país na tentativa de desmobilizar os bloqueios de caminhoneiros. E nesta tarde, em São Paulo, a Sara Kirchhoff conversou com o diretor da entidade. Acompanhe. Hoje, então, 10º dia de paralisações pelo Brasil. Agora, 18 estados ainda estão aderindo ao movimento e a Sociedade Rural Brasileira entrou com um pedido de que as forças de segurança atuassem mais fortemente, principalmente nos bloqueios, né? Quem fala isso pra gente é o João Adrien, que é diretor da Sociedade Rural Brasileira, que está acompanhando aí toda essa movimentação. Esse pedido agora ele vem aí com uma certa urgência, né, João? Exato. Então, boa tarde a todos. De fato, entramos aí no 10º dia de protestos dos caminhoneiros no Brasil como um todo. Isso tem tido efeitos gravíssimos no setor produtivo, bem como com toda a população que hoje não tem acesso a mantimentos básicos como combustível, alimentos e até remédios, entre outros. Então, o nosso entendimento na Rural é que as demandas solicitadas por parte dos caminhoneiros foram atendidas já nessa semana. O presidente Michel Temer fez um anúncio bastante generoso com relação às demandas e a continuidade dos protestos, principalmente por uma identidade do movimento estar totalmente pulverizado, já demonstra que se perdeu, né, a legitimidade inicial e hoje os bloqueios que estão sendo feitos, eles estão utilizando de uma violência, de ameaças que está impedindo os caminhoneiros de poderem fazer a sua devida entrega. Então, isso já começa a extrapolar o aparato constitucional, né? Isso já se torna, de fato, um protesto ilegal e, portanto, nosso posicionamento, nossa solicitação é que as forças de segurança entrem para conseguir trazer segurança no transporte e acabar com esses bloqueios ilegais que estão acontecendo pelo Brasil. João, e aí falando dessa pulverização, o momento ele parece ser assustador até, sem querer causar um pânico maior ainda, mas assim, tem caminhoneiros que resolveram que realmente querem continuar parados, também tem aqueles que não querem continuar parados e são obrigados a ficar parados, e também tem os infiltrados. É um momento que a gente não sabe o que está acontecendo com o Brasil, nem o que vai acontecer amanhã e depois, né? Exato, eu acho que existe um interesse difuso nessa manifestação nesse momento. Nós percebemos que existem caminhoneiros que de fato querem fazer o protesto, isso é legítimo, né? Agora existem caminhoneiros que estão impedindo os outros trabalharem, isso é legítimo, e existem infiltrados, que nós temos relatos, e principalmente uma reunião que nós tivemos ontem com várias organizações, relatos de pessoas armadas, né, usando da força e da violência para impedir que caminhoneiros voltem à circulação. Isso de fato já se configura não mais um protesto legítimo, o que traz até uma reflexão de quais são os interesses que estão de fato na mesa, porque as demandas já foram atendidas e as demandas que estão sendo colocadas aí a gente não sabe de fato quais são. Intervenção militar, intervenção de... Tem um monte de coisa que é uma pauta pulverizada e que não justifica, né, a intervenção e esse protesto está sendo feito. Eu acho que se há outras demandas, isso tem que ser discutido de forma democrática, mas não impedindo a circulação de mercadorias básicas à população brasileira. Inclusive, falando das demandas, tem a questão do preço mínimo do frete, que isso, de certa forma, desagrada também o agronegócio, que pode ser quem vai acabar pagando essa conta, né? Perfeito. Eu acho que foi extremamente legítima a manifestação desde o começo dela. Eu acho que nós temos uma pauta fundamental, que é o custo do Brasil, que tem que ser discutida, tem que ser atacada, e o tamanho do Estado tem que reduzir. A gente sabe que hoje o Estado gasta fortunas e rios de dinheiro de forma ineficiente, e isso tem que ser atacado. Agora, o que acontece é que as demandas feitas pelos caminhoneiros vão onerar ainda mais a população brasileira, né? Porque toda essa isenção de impostos, os combustíveis, isso vai ter que ser revertido de alguma forma, né? Então, ou seja, o Estado vai ter que ou reduzir despesa ou aumentar a receita. Eu acho que o nosso desafio agora é que ele, de fato, reduza custo e não aumente a defesa, aumenta a receita. Mas, de fato, há custo da população brasileira, né? E nós irmos além dessas demandas
certamente onerar ainda mais a população brasileira. Então, eu acho que agora é o momento de fato, voltar à normalidade. As demandas já foram atendidas, a demanda do preço mínimo e do frete, ela onera certamente o setor produtivo. Porque o frete ele é um valor que é dado pelo mercado, o preço é dado pelo mercado, uma relação de oferta e demanda e outros fatores. E quando você impõe um frete mínimo, você onera parte da população. Agora, eu acho que o importante é resolver esse conflito, né, voltar à normalidade, depois se discute melhor como resolver a questão da tabela do preço mínimo e também se discute depois como que o governo vai conseguir repor essa despesa tida pelas desonerações no combustível. E o que nós entendemos que o melhor a ser feito é reduzir despesa e não onerar ainda mais a população brasileira. E sobre despesas ou perdas também, uma preocupação que é muito grande, que a gente acompanha dia a dia, são das perdas aí, principalmente para a pecuária, né? Especialmente para o setor de avicultura e suinocultura, que a cada dia esses números crescem ainda mais. Né? Isso eu acho que foi uma coisa impressionante. Nós não imaginávamos que o movimento poderia gerar o impacto que ele gerou. Se você analisar, todo o agronegócio sofreu profundas perdas. Ontem a Única informou que mais de 90% das usinas estavam paradas no estado de São Paulo porque não tinha combustível, né? Nós vimos aí os produtores de leite manifestando a sua preocupação, a pessoal de suínos e aves, a BPA, fez declarações super sérias, né, que você não tem mais alimento para as aves nem para os suínos, então nós estamos tendo uma perda de matrizes, né, que são fundamentais para você poder gerar os pintinhos ou os frangos e até os leitões e assim por diante. Então você está tendo uma perda de patrimônio por causa dessa greve, que vai ter que ser discutida como vai ser recompensada, porque você gerou um rombo no fluxo de caixa das empresas que é seríssimo. Você imagina, os suinocultores, os granjeiros tiveram uma perda gigantesca desse patrimônio, que são as aves, são os frangos, e eles vão ter que pensar, agora vai ter que ser discutido como eles vão conseguir gerar de novo esse recurso para essas empresas. Então, certamente, uma discussão sobre crédito vai ter que ser feita logo mais. Logo após passar essa crise, a gente vai ter que sentar e ter um plano de recuperação dessas empresas, porque o roubo foi muito sério. Será que isso deixa aí alguns aprendizados para a cadeia? É claro que ninguém espera por uma paralisação desse tamanho, mas assim, se voltar a acontecer, que a gente consiga contornar de outras maneiras para que não se espere que tantos animais morram, que tanta coisa aconteça, para que surjam campanhas para deixar os animais passarem, para deixar as cargas vivas passarem. Tem alguma coisa que poderia ter sido feita, talvez, aí para uma próxima situação, que é claro que a gente não espera por isso? Eu acho que esse movimento demonstra uma fragilidade do nosso sistema, né? Ao mesmo tempo que é legítimo você fazer a manifestação, isso é uma previsão democrática, então, em nossa democracia, você tem esses excessos, né? Eu acho que o governo, de fato, demorou, né, para agir. Era possível ter previsto esse movimento tempos antes e ter agido de forma mais incisiva. Eu acho que o nosso sistema, pensar como se proteger para uma próxima, eu acho que no fundo é muito uma gestão pública eficiente para conseguir contornar essas situações, porque de fato o nosso sistema é muito eficiente. Hoje você tem pouco estoque, né? O sistema é muito eficiente, né? Então qualquer quebra nesse sistema você gera prejuízo. Então a gente vai ter que estar muito, muito ligado em saber que existe essa fragilidade. O nosso Estado ele tem essas questões. Então a gente vai ter que de fato pensar em como que a gente vai conseguir suprir essas demandas por parte dos nossos setores para conseguir não ter uma intervenção dessa de novo. Mas agora dizer como a gente pode prever isso é muito difícil, né? Tá certo, vamos continuar acompanhando aí para ver os próximos capítulos e tomara que tenha um final feliz que a história toda. Né? Já tá desaquecendo, mas a gente espera que de fato se desmobilize e não hajam outras revoltas ao longo desse processo. Perfeito, obrigada pela sua participação aqui, sua presença aqui na Bolsa com a gente. Esse foi então João Adrien, diretor da Sociedade Rural Brasileira, e nós voltamos ao programa. 6:55 no horário de Brasília. Em muitos lugares do país, o movimento dos caminhoneiros começou a se dissipar nesta quarta-feira. Vamos ver no Rio Grande do Sul com a Anelise Nicolodi. Após 10 dias de intensa paralisação dos caminhoneiros, também de produtores rurais e da sociedade como um todo, parece que a situação começa aos poucos a voltar ao normal aqui no interior do Rio Grande do Sul. A gente fala de Cruz Alta, né, no noroeste do estado, onde os postos de combustível nessa semana, né, agora, portanto, começaram a receber uma remessa de combustível e aí aos poucos os motoristas vêm até os postos para fazer o abastecimento. Teve fila ontem à noite, fila de muitos quilômetros, mas agora a situação já começa a se normalizar, porque praticamente todos os postos de combustível já têm gasolina, álcool e diesel.
O preço é o maior problema, os motoristas ainda reclamando muito. Nesse posto de combustível onde a gente está falando agora, a gasolina está R$ 4,71 e o diesel R$ 3,79. Ou seja, eles ainda não encontraram muita diferença nas bombas. Essa é a maior preocupação. Não existe nenhum tipo de bloqueio nas rodovias, né? Já não vinha existindo nos últimos dias, mas de alguma forma os caminhoneiros continuam mobilizados e principalmente os produtores rurais que entendem que não foram contemplados aí com a proposta do governo. Mudando um pouquinho de assunto, eu vou falar da Semana do Arroz, que acontece lá em Alegrete, na fronteira, até sexta-feira. E sabe o que está sendo discutido lá entre as entidades? Uma forma de levar mais arroz e seus derivados para a merenda escolar. O Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de arroz do Brasil. Voltamos com vocês aí no estúdio. Em nota, a Aliança Sul-Brasileira se manifestou sobre as paralisações dos caminhoneiros que teve início no último dia 21. A nota, assinada pelo coordenador-geral Ronei Volpe, dizia o seguinte: a paralisação do setor de transportes, por mais justa que fosse a pauta, trouxe enormes prejuízos ao setor agropecuário nacional. Com o apoio inicial do setor produtivo, que sentiu no bolso os impactos da paralisação, as pautas pretendidas foram alcançadas e o governo reconheceu a necessidade de redução da tributação sobre o combustível. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, as estimativas apontam que a paralisação provocou perda de 140 milhões de litros somente com o descarte do leite. No Paraná, a situação não foi diferente. As perdas foram estimadas em cerca de 6 milhões e 400 mil litros por dia, ou 50 milhões de reais no período. Cerca de 170 mil produtores dependem da atividade na região sul do país, entregando 12 bilhões e 400 milhões de litros às indústrias processadoras em 2016, montante correspondente a 37% da produção nacional de leite. Diariamente circulam pelas estradas rurais e rodovias dos 3 estados cerca de 34 milhões de litros. As indústrias ainda estão sem como escoar a produção e os estoques continuam abarrotados. Caminhões frigoríficos estão atuando como extensões de seus armazéns. Não há matéria-prima, embalagens ou produtos de limpeza para a higiene das instalações e equipamentos. Com o atendimento da pauta das paralisações, o setor precisa da regularização dos transportes. É imperativo que os pontos de mobilização remanescentes sejam dispersados e o escoamento dos produtos seja retomado. Zaidan? O preço do leite pago ao produtor subiu em maio pelo 4º mês consecutivo. A informação é do relatório mensal do CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc Universidade de São Paulo, divulgado nesta quarta-feira. O preço do leite captado em abril subiu na média Brasil, pesquisada nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A média líquida foi de R$ 1,25 por litro, com alta de 8,4% na comparação com o mês anterior. No acumulado de 2018, a alta parcial é de 24,2%. Segundo o CPEA, a média de maio também foi a maior desde julho do ano passado em termos reais, deflacionados pelo IPCA de abril de 2018. Segundo o Centro de Pesquisa, a alta nos preços reflete o período de entre-safra no setor lácteo. Segundo colaboradores do Centro de Pesquisa, a expectativa dos preços segue dividida entre nova alta ou estabilidade para o mês de junho. E outra informação, a Lactalis do Brasil informou em nota nesta quarta-feira que a captação de leite no campo foi retomada na tarde desta quarta-feira. A ação, segundo a nota, foi organizada logo que foi liberado o mínimo espaço em estoque e será realizada em regime de urgência com risco de interrupção, considerando o baixo volume disponível de insumos e embalagens nas indústrias.
Agora vamos saber como fechou o preço do milho nesta quarta-feira. Voltamos então a São Paulo com a Sara. Sara, qual o fechamento do grão hoje? Renata, muitos produtores eles estão fora da negociação e a dinâmica de mercado ela continua ainda muito baixa. Mesmo a compra antecipada, ela também está com uma liquidez muito baixa e isso faz com que seja difícil aí com que várias regiões tenham referência de preço. Mas no indicador CPEA para a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, o milho hoje apresentou mais uma forte alta. A saca de milho, depois da alta de 1,07%, que é a valorização de hoje para o milho em Campinas, ficou em R$ 45,49. Ontem ela já havia chegado aí no maior patamar desde agosto do ano passado. Agora, então, mais uma vez, o preço da saca de milho no indicador CPEA apresenta uma alta bem significativa, subindo, então, vou repetir, para R$ 45,49. No acumulado do mês, a valorização do produto no indicador CPEA para o mercado físico passa agora dos 15%. Já no mercado futuro, os principais contratos mais próximos para o mercado do milho tiveram reações diferentes. Tem 2 contratos em alta, um contrato em queda e um contrato sem variação. Eu vou começar destacando o contrato que tem alta, que é do mês de julho, tem uma valorização de 0,72%. Com isso, o preço da saca para o mês de julho aparece por R$ 43,16 no mercado futuro para o milho BMF. Contratos com entrega em setembro registraram uma queda de 0,42%, recuando para R$ 40,47 o valor da saca. Os contratos com entrega em novembro também registraram uma queda próxima de 0,5%. Com isso, a saca para novembro aparece por R$ 41,73 e os contratos com entrega em janeiro de 2019 não tiveram variação na sessão de hoje de véspera de feriado. Com isso, o vencimento de janeiro ficou em R$ 42,93 a saca. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da BBM. Renata, é com você. Tá certo, combinado, Sara. Então, no próximo bloco você acompanha os preços do bezerro e também do boi gordo, direto de São Paulo com a Sara. Nós já voltamos. 7h05 no horário de Brasília. Destaque agora para a nossa agenda de leilões. Estou aqui com o Éder Catatal Benite, nosso querido amigo Catatal, para falar do leilão de segunda-feira agora, 8h30 da noite, pelo Agrocanal, virtual de gado de corte da Leilosul. Boa noite, Catatal. Boa noite, Jorge. Boa noite, amigos de todo o Brasil. Para mim sempre é prazeroso retornar a essa casa e poder realmente falar daquilo que a gente, que eu vivo diuturnamente. Os leilões, a nossa pecuária, o nosso mercado, isso é muito importante. Sabe por quê, gente? Porque é o que a Leilosul vai realizar segunda-feira. Serão ofertados através de um trabalho de seleção do Nelore Avalon. 100 bezerros, essa bezerrada PO. São filhos de touros da Matinha, de um trabalho de seleção, né, lá do Luciano da Matinha, filho dos principais touros do trabalho seletivo da Matinha, embasado em cima da genética que a Matinha produz com muito esmero, com muito capricho. Tudo isso é, sem dúvida nenhuma, mais do que uma oportunidade especial, mais do que um trabalho comum, e sim um trabalho de seleção. Toda essa qualidade, eu vou ter o prazer de estar vendendo segunda-feira 100 bezerros PO, um trabalho de seleção interessante, em 12 parcelas, 2 à vista, 2 com 30, mais 8 parcelas, vencíveis de 30 em 30 dias. Todo esse trabalho e todo esse capricho é evidente que vem através da seleção do Nelore Avalon. É um Nelore que vem com capricho, com critério, com oportunidade, com trabalho de seleção. E tudo isso tem realmente essa mexida, essa mudança mercadológica que é importante quando nós falamos você ter um touro lá na frente com qualidade. E essa bezerrada totalmente isento de ICMS. Por quê? Porque são animais registrados e é uma oportunidade mais do que especial para comprar reprodutores. Qual é a média nacional de touro? R$ 8.000. Se você pagar 2,5, 2.400, 2.500, você vai, futuramente, com um ano, você tem um animal que está te custando, se você for vender, a 8.000, 8,5, que é a média nacional.
olha o tanto que o valor agregado você consegue ter aí essa oportunidade importante de adquirir uma genética com qualidade, com capricho. E além desses touros, futuros tourinhos, o amigo vai ter aí uma oportunidade, mesmo que pequena, mas expressiva, de animais de corte, animais para cria, animais para recria e para engorda. Tudo isso é para você que está assistindo o Pecuária BR. E eu, sem dúvida nenhuma, é prazeroso estar aqui e poder falar do que aquilo que a gente gosta bastante, que é a pecuária brasileira. É com você, Jorge. Valeu, Catatal. Bom trabalho. Agora a previsão do tempo para o centro-norte do país. As chuvas mais persistentes no extremo norte do país vêm favorecendo o crescimento dos pastos, por conseguir manter o solo mais úmido. Só que as pancadas mais intensas no extremo norte do país vêm mantendo o solo até com excesso de umidade. Nas áreas em rosa, é o manejo dos animais que segue mais prejudicado devido a esse solo um pouco mais úmido. No decorrer dos próximos 5 dias, ainda tem risco de algumas pancadas mais significativas e também mais volumosas. Em Roraima, o acumulado pode alcançar até 50 milímetros, mas de maneira geral, essas instabilidades começam a se enfraquecer aos poucos. As instabilidades na região norte, então, já perdem intensidade nas áreas mais ao sul. Tocantins, sul do Pará, sul do Amazonas e até Rondônia terão tempo mais firme ao longo dos próximos 5 dias. No Nordeste, o tempo firme ainda vai predominar no interior e as instabilidades seguem concentradas nas áreas litorâneas. No decorrer da próxima semana, entre os dias 5 e 9 de junho, a chuva até consegue se espalhar mais uma vez pela região norte e dessa vez as instabilidades tropicais perdem intensidade. Então, apesar de ser uma chuva mais abrangente, que deve alcançar as áreas que já vinham tendo períodos de tempo mais seco ao longo dos últimos dias, a chuva dessa vez é com baixo volume e não deve passar o acumulado de 15 milímetros na maior parte da região. Apenas no Amazonas pode chover em torno de 30 milímetros. No decorrer do terceiro período, entre os dias 10 e 14 de junho, a chuva vai seguir fraca, mas ainda assim abrangente em grande parte da região norte. Então, agora em relação ao excesso de umidade no solo, já não deve trazer tantos transtornos, porque as instabilidades perdem intensidade, especialmente no extremo norte do país. Bom, e no próximo dia 4 de junho, o Canal do Boi transmite, a partir das 8h30, horário de Brasília, o leilão Mocho Brasil, em oferta a animais da raça Nelore. Quem traz os detalhes é o repórter Gustavo D'Angelo. O quadro Grandes Criatórios de hoje é na Fazenda Santa Luísa, em Bocaina, município da região de Jaú, interior de São Paulo. Nós viemos até aqui para destacar um grande evento que o Canal do Boi vai transmitir no dia 4 de junho, às 8h30 da noite, horário de Brasília. É o leilão virtual Mocho Brasil. E para dar mais detalhes dessa oferta, eu vou conversar agora com o Bruno Toldi, que é um dos promotores desse remate. Bruno, o leilão Mocho Brasil é a união de 3 grandes criatórios para ofertar ao mercado o que há de melhor na seleção de Nelore Mocho. Quantos animais compõem essa oferta e qual é o padrão deles? Realmente o grupo Mocho Brasil, ele é composto de 3 criatórios tradicionais. O meu criatório Bruno Maritoldi, Flávio Cotrim, de Fazenda Boticão Barretos, e Alexandre Mendonça de Barros, que está em Inocência. Esse programa do Grupo Mocho Brasil, ele é direcionado e conduzido pela assessoria da Brasil com Z, do William Cury. Então nós seguimos as linhas de avaliação, de SAM, de desmama e de sobreano, os acasalamentos, e resolvemos convidar 3 criatórios muito importantes que seguem a mesma linha, e que é o Nelore DP, que está no Paraná, do Dr. Dante Pazanese, a Fazenda Bacuri, do Dr. Gabriel Seráfico, que está em Barretos, e a Fazenda Serra Negra, do Dr. Evandro Reis, que está em Brasília. Os 3 seguem a mesma linha
de produção que o Grupo Mocho Brasil segue e respeita. Agora, como que está a oferta desse leilão? Esse leilão ofertará 70 touros e 30 matrizes. Os 70 touros são touros de 30 meses, touros mais prontos para o trabalho. Esse ano nós resolvemos fazer esse leilão com essa oferta devido à demanda do mercado para esse tipo de animal mais pronto para o trabalho, com menos adaptação e menos trato. Então serão 70 touros com média de peso de 750 quilos mais ou menos, de 30 a 33 meses, e fêmeas especiais dos 6 grandes criatórios. E essas fêmeas são normalmente, ou a maioria, prenhes da estação, novilhas de geração 2015, e teremos um lote de bezerras desmamadas, mas a grande oferta é de novilhas prenhes da geração 2015. Me conta como esses animais são produzidos, qual que é o processo de seleção utilizado para chegar nesse resultado. Nós fazemos questão de fazer uma seleção a pasto, mantendo a nossa tradição e acreditando que esse é o boi que o Brasil precisa, é o tipo de produção que é a realidade nossa. Então nós não podemos sair fora disso. O Grupo Mocho Brasil e os convidados também, para se desafiarem um pouco mais, participam sempre de provas de ganho de peso a pasto, das mais fortes que tem na Embrapa e outras provas de nível muito forte a pasto, para poder testar o que eles fazem. E nos damos muito bem, grandes resultados nesse tipo de prova. Então isso nos dá confiança de que estamos com uma genética de ponta e adaptada. Ou seja, funcional. Eu acho que é isso que nós temos que produzir, uma genética funcional e de ponta, sempre em busca do melhoramento constante, usando os melhores touros. É um caminho incansável e sempre em evolução nesse sentido. Então o que oferta, a gente garante, a gente tem confiança naquilo que a gente está ofertando. E quais serão as condições comerciais do evento? O evento será em 24 parcelas e com facilitações de frete, facilidades que nós vamos anunciar no dia do leilão, né? Dia 4 de junho. O leilão é dia 4 de junho, às 20h30, pelo Canal do Boi, com a Central Leilões. Tá certo, Bruno. Obrigado pelas informações. Sucesso no evento. Gustavo D'Angelo para o SBA. No horário de Brasília, desde a semana passada, o mercado do Bom, a Agrifato diz que acredita agora no início de uma normalização gradual para a pecuária, porque nesse momento o mercado físico segue bastante parado. No indicador CPEA, hoje, o preço da arroba no estado de São Paulo apresentou uma alta importante. A alta foi de 0,64% e, com isso, o valor da arroba para o estado paulista hoje é de R$ 142. No acumulado do mês, a valorização da arroba é de 1,07%. Já o preço do bezerro no indicador CPEA não teve alteração hoje e, com isso, permanece em R$ 1.198,62. Já no acumulado do mês de maio, que está terminando, a alta para o bezerro ficou em 1,77%. No mercado futuro, o boi gordo teve queda em 3 contratos e alta em um deles. Os contratos com entrega em maio recuaram hoje 0,20% para R$ 141,60 o valor da arroba. Contratos com entrega em junho tiveram queda de 0,5% para R$ 142 a arroba. Contratos com entrega em agosto tiveram uma alta acima de 0,5%, e com isso a arroba para o mês de agosto passou para R$ 147,45. E os contratos com entrega no mês de outubro, mês referência para o mercado do boi gordo, registraram uma queda de 1%, recuando para R$ 149,80 o valor da arroba, que agora ficou abaixo do suporte de R$ 150. Encerrando minha participação por aqui, é com vocês. Muito obrigado, Sara Kirchhoff.
já restabelecido o áudio aqui do microfone, eu estava dizendo antes de chamar a Sara que desde a semana passada o mercado do boi gordo está sem referência de preços por causa da greve ou paralisação dos caminhoneiros. Não há negócios ou há muito poucos negócios que não são suficientes para a formação de um balizador de preços. Mas, mesmo assim, o indicador CPEA está sendo divulgado, como a Sara disse. Mas nós temos informações também do mercado físico, não é, Renata, desta quarta-feira? É isso mesmo, Zaidan. Vamos saber como fica a análise, então, no mercado do boi gordo, com a análise do consultor e também diretor da Scott Consultoria, Alcides Torres. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria. Hoje nós vamos falar sobre o mercado pecuário do dia 30 de maio de 2018, quarta-feira, véspera de feriado de Corpo de Cristo, não é? Vou começar dando uma avaliação do que foi a greve dos motoristas de caminhão. O médico veterinário Iberville Neto, aqui da Scott Consultoria, ele está fazendo um estudo que vai ser apresentado na próxima Carta Boi. Ele fez uma comparação à Associação Brasileira de Proteína Animal, que cuida de frangos e suínos. Eles informaram o mercado que aproximadamente 50 milhões de frangos morreram nesse período por falta de alimento. E vocês vão dizer, bom, o que significa 50 milhões de cabeças de frango? Para você que é pecuarista, isso significa aproximadamente 450, 460 mil cabeças que foram perdidas. Para vocês verem o tamanho do prejuízo, o tamanho da bronca que foi essa greve e o desprestígio para os organizadores desse movimento com a sua continuidade, com a falta de controle sobre o que eles produziram. É sempre fácil começar uma guerra, mas é sempre muito difícil encerrá-la. Tá? E como é que está o mercado do boi depois dessa bronca toda? Hoje a gente já vê uma movimentação de compradores em busca de boiadas para abater, mas antes que isso aconteça, a carne que ficou armazenada nesses dias em função de não ter caminhões para o escoamento da produção, vai ter que acontecer, não é? E nós também temos um problema de falta de insumo, falta plástico, sacos plásticos, embalagens para embalar essa carne. Então essa situação toda ainda precisa ser regularizada, de tal forma que o mercado ele só deve voltar à sua plena carga, isso mais ou menos, a partir de segunda-feira, dia 4 de junho. Não é? Além disso, tem toda a questão burocrática, emissão de GTA, essas coisas todas. Hoje é praticamente o dia que o mercado está funcionando com relativa regularidade e amanhã é feriado. Então, para quem tem aí algum tipo de aflição com relação ao mercado, pode pôr as barbas de molho, que é somente a partir de segunda-feira, se tudo correr bem ao longo desses próximos dias. Agradeço a atenção, a oportunidade e vou deixar mais um último recado. Em função dessa confusão toda, a Scott Consultoria, até o dia 16 de junho, disponibilizará gratuitamente o informativo Tem Boi na Linha. Para quê? Para que compradores e vendedores tenham uma informação sobre a cotação do boi gordo, a cotação da vaca gorda, a cotação dos bovinos para reposição, boi magro, garrote, bezerros, etc., para que a informação, que é um bem valioso, circule de maneira livre, pelo menos até o mercado voltar à sua normalidade. Cotações do boi gordo. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. Enquanto segunda-feira não chega, os preços, as cotações do boi gordo continuam congeladas desde a última quarta-feira, no dia 21, quando deu início às paralisações dos caminhoneiros. Vamos ver a apuração da Scott Consultoria, começando pela região sul do país. Aí os preços da região sul, preço à vista, boi gordo, a região norte. Agora na sua tela também a apuração pela Scott Consultoria, região nordeste, sem mudanças desde a última quarta-feira, dia 21, região centro-oeste, Goiás e Mato Grosso do Sul. Agora Mato Grosso,
E finalizando pela região sudeste, Scott Consultoria. Bom, o Pecuária BR vai ficando por aqui. Para você, uma ótima quarta-feira, bom feriado. Até amanhã. Boa noite para você, Zaidan. Muito obrigado, Renata. Boa noite a todos que ficaram conosco nessa tarde e noite aqui pelo Canal do Boi. Já já as informações do leilão Boi em Pauta, nossa atração de hoje à noite aqui no Canal do Boi com o Adriano em Na Batida do Martelo. Mas antes, tem um compacto do novo programa do Canal do Boi, o Agromotor Brasil. E a gente se vê amanhã, 5:50, no horário de Brasília, aqui pelo Canal do Boi. Até lá!